Olá, você está no canal Vencendo o Mal e este canal é voltado para o ensino das matérias ou dos assuntos voltados para o mundo espiritual, batalha espiritual, libertação, ocultismo. E o objetivo deste canal é ensinar e esclarecer quem tem interesse pelo assunto, como também ajudar pessoas que estão passando por algum tipo de problema de ordem espiritual. Então, esse é o objetivo do nosso canal. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Você precisa acionar o sino das notificações na opção todos os vídeos, para que você possa receber os próximos vídeos. Quando eu subir um vídeo, então o YouTube te notifica. Se você não acionar o sininho na opção todos os vídeos, você vai perdendo os vídeos novos que eu vou subindo toda semana. E se você já é inscrito, eu te convido a deixar o seu like e também o seu comentário. Se você já viveu ou está vivendo alguma das situações que eu vou relatar aqui neste vídeo de hoje, eu peço que você deixe o seu comentário. Seus comentários são bem-vindos e eu já agradeço a todos que sempre deixam o seu like e deixam o seu comentário. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: as 4 principais atividades demoníacas. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vou ensinar aqui você de uma forma bem simples e bem clara, que todos podem entender. Há 4 principais atividades demoníacas, que são aquelas que nós encontramos com maior frequência no dia a dia. A primeira delas é a opressão, a segunda é a possessão demoníaca, a terceira é a obsessão demoníaca e a quarta é a infestação demoníaca. Em algum momento da nossa vida, todos nós já vivenciamos ou vamos vivenciar pelo menos uma destas atividades demoníacas. Mas não é anormal que venhamos, às vezes, a nos defrontar com mais de uma delas. Seja você crente ou não, porque Satanás luta contra todo mundo. E especialmente contra aqueles que têm uma vida mais envolvida com as coisas de Deus, que incomodam o seu reino e os seus intentos aqui na terra. Muito bem, a primeira atividade demoníaca e a mais comum que nós vemos é a opressão maligna. O que é opressão maligna? Opressão maligna é atividade demoníaca ao nosso redor. Ela é de fora para dentro. E ela tem os seus sintomas. A lista é grande, mas eu vou explicar aqui os sintomas mais comuns e mais conhecidos da opressão maligna. Dores de cabeças constantes, às vezes uma dorzinha de cabeça leve, às vezes uma dor de cabeça intensa, geralmente localizada mais num lado ou no outro da nossa cabeça, e a gente percebe como se tivesse algo enfiado ali, um pedaço de metal. O olho também dói, como se estivesse saindo da órbita. Esse é um sinal clássico de opressão maligna. Outro sinal de opressão maligna são insônias. A pessoa não dorme. Quando dorme, o sono é muito leve, acordando, sentindo que há algo estranho no quarto, uma presença maligna. Quando ela cochila, os sonhos são perturbadores e algumas vezes acompanhadas de pesadelos, que é o que a ciência chama de paralisia do sono. Quando um espírito demoníaco ele nos pressiona, nos oprime, a gente acorda, está vendo a situação, mas a gente não consegue reagir, nem se mover, nem falar. A gente quer gritar, quer orar, quer clamar o sangue de Jesus. E num primeiro momento a gente se sente impedido. Isto é opressão maligna. Outra opressão maligna é ansiedade constante. Do nada a pessoa começa a sentir uma ansiedade, uma agonia, um desespero.
Aí a pessoa vai, consulta um psiquiatra, um psicólogo, ele dá um remédio que no começo parece que ameniza, mas depois a pessoa continua a experimentando estas crises de ansiedades recorrentes, de uma angústia, de uma sensação de aflição que não sai. Isto é opressão maligna. Outro tipo de opressão maligna é quando a pessoa sente um mal-estar terrível, ânsia de vômito, dores no corpo, nos músculos, até mesmo nos ossos. Isso geralmente vem acompanhado também da dor de cabeça. Isto é um sinal de opressão maligna. Então aqui está alguns dos sinais mais clássicos de opressão maligna. Pode acontecer também apagões. A pessoa do nada cai no banheiro, cai no quarto, cai na cozinha. Isso pode acontecer uma única vez e pode acontecer várias vezes, ser recorrente na vida da pessoa. Isto é um sinal clássico de opressão maligna. A opressão maligna ela acontece com todo mundo, inclusive conosco que somos crentes. Acontece conosco, pastores que somos. Por que acontece isso? Geralmente quando nós estamos orando por alguém que está oprimido por Satanás, então aqueles espíritos que estão lá naquela pessoa, eles nos atacam. Ou quando nós pregamos para alguém que entrega a vida para Cristo, estava escravizada pelo diabo, então aqueles espíritos que escravizavam, num gesto de retaliação e de fúria, eles nos atacam, produzindo algum tipo de opressão, como noites mal dormidas, como dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, etc. Então, nós também, crentes em Jesus, nós, pastores, sentimos a opressão. A diferença entre nós e outras pessoas é que nós já sabemos que estamos recebendo uma retaliação em forma de opressão, nós oramos, nós repreendemos e isto cessa. Quando a pessoa não tem um conhecimento da palavra, não serve a Deus, ela fica vivendo isso vai fazendo parte da vida dela. Geralmente ela vai procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra e vai receber algum tipo de medicação tarja preta, que num primeiro momento, como eu já falei, vai amenizar um pouco, mas lá na frente vai continuar os sintomas de novo. Então a opressão é de fora para dentro. A possessão demoníaca é quando o espírito já entrou dentro da pessoa. O espírito está dentro, um ou mais espíritos. Podem ser 2, 3, 5, 10 ou até uma ou mais legiões de demônios. Quanto é uma legião? Uma legião é contada na proporção das legiões romanas dos dias de Jesus, que vai entre 6 a 8 mil soldados. Então, uma legião de demônios está mais ou menos nessa numeração, nessa quantidade de 6 a 8 mil. E eu já encontrei casos de alguém que tinha 72 mil demônios. Então, como o espírito não preenche lugar, eles podem entrar em grandes quantidades. Um dado importante para você aprender é que muitas das possessões demoníacas começam com opressão. Há opressões leves e há opressões mais agudas. A opressão leve, como eu falei, um dia ou dois você não dorme bem, sente dor de cabeça, foi uma retaliação. Mas quando isso é recorrente, quando isso continua, então você tem que buscar ajuda na igreja, receber oração de alguém que repreenda essa opressão e este mal vai embora. Se isso não acontecer, a opressão geralmente ela vai aumentar, e lá em um momento, quando você descuidar, os demônios vão entrar na pessoa e vão possuir a pessoa. Então nós temos a possessão, que agora não é mais de fora para dentro, mas já possuiu o corpo da pessoa e vai começar a manipular a vida dela, a mente dela. Então haverá momentos que é ela que está falando e agindo, e haverá momentos que uma ou mais entidades tomarão as faculdades desta pessoa e vão falar no lugar dela, geralmente com uma voz gutural, uma voz mais grossa, e vão passar a fazer coisas que quando essa pessoa volta ao estado normal, ela não lembra.
As consequências da possessão demoníaca são muito sérias e graves. Uma pessoa que está vivendo com possessão demoníaca precisa buscar ajuda. Eu vou fazer um próximo vídeo, o próximo vídeo deste canal será falando sobre as graves consequências da possessão demoníaca. No próximo vídeo eu vou explicar a miúde como são graves as consequências da possessão demoníaca. Então a possessão, o espírito já entrou, está dentro da pessoa. Outra forma de atividade demoníaca é a obsessão. A obsessão acontece de duas maneiras. Uma delas é quando a pessoa está com opressão grave ou já está com possessão, e alguém comunica para ela dizendo, olha, isso aí é espiritual, você tem que buscar ajuda, e a pessoa não aceita que é espiritual. Então isso é uma obsessão. Se essa pessoa não enxergar a realidade e não buscar ajuda, este caso é irreversível. Os demônios vão continuar ali, eles não vão ficar sempre fazendo o que estão fazendo no momento, eles vão cada vez dominar mais a pessoa, escravizar mais e vão destruir a vida dela em todas as áreas, na vida afetiva, na vida financeira e na vida espiritual. Essa pessoa vai terminar a vida doente, depressiva e com graves prejuízos e consequências financeiras. Se tem uma empresa, vai à falência, se está no emprego, começa a ser demitida, não fica em emprego nenhum, porque essas entidades que estão dentro dela vão trabalhar para destruí-la. Satanás atua para destruir as pessoas, para matar, para arrasar a vida dela em todas as esferas, como eu acabei de mencionar aqui. Outra forma de obsessão é quando a pessoa aceita, ela crê, ela entendeu que o que está acontecendo com ela é espiritual, mas ela está vivendo uma vida de pecado em alguma instância e não quer deixar o pecado que está vivendo. Por exemplo, ela está se prostituindo, ou está tendo caso com alguém casado, ou cometendo um adultério, ou qualquer outra coisa, está envolvida com o ocultismo e não quer deixar, acha que aquilo não faz o mal. Isso também é uma obsessão. E da mesma forma, se não houver um arrependimento e um rompimento com esse pecado, ou com o envolvimento com o ocultismo, os demônios vão destruir a vida desta pessoa. E a quarta ação demoníaca na vida das pessoas é a infestação. Infestação é quando muitos espíritos estão atuando na vida e na casa da pessoa. Há muitos espíritos habitando ali que interagem com a pessoa ou com as pessoas que moram nesta casa. Aí é o que se chama popularmente de assombração, de fantasmas, que não existem, não são espíritos de mortos, porque os espíritos dos mortos estejam no inferno ou no céu, de lá eles não saem, é o que ensina a Bíblia Sagrada. Mas o que atua na terra, tentando demonstrar que é uma pessoa que já morreu, são demônios. Elas podem aparecer com a aparência física de alguém que já morreu, podem falar com a voz de alguém que já morreu, escrever com a letra de alguém que já morreu, e se for invocado numa sessão espírita, elas vão falar tudo aquilo que a pessoa era ou gostava em vida, porque os demônios assistem e acompanham a existência das pessoas. Então eles sabem detalhes particulares da vida das pessoas e é através disso que eles enganam as pessoas. Então a infestação demoníaca, ela também tem a leve e tem as graves. Na leve, a pessoa começa a sentir que há alguém observando. E isso é um sintoma clássico de infestação demoníaca. Ela vai para o quarto, parece que tem alguém atrás dela, ela olha, não tem ninguém. Parece que tem alguém embaixo da cama. Aonde ela vai, ela sente uma sensação estranha, que tem alguém observando. Outras vezes ela percebe movimentos rápidos de vultos. Outras vezes ela vai perceber como que se tem alguém em algum lugar, ou até chegar a ver dois olhos
vermelhos ou amarelados atrás de uma cortina, do lado de fora da casa, olhando pela janela, encarando a pessoa. Isso é um sinal clássico de infestação demoníaca. Outra coisa também é as insônias. Essa pessoa vai dormir sonos perturbados, porque aqueles espíritos que estão ali não vão deixar ela dormir um sono tranquilo. Outro sinal clássico de infestação demoníaca é quando uma família está em estado de guerra, há muita discussão no casal. Se tiver filhos, há discussão dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Muitas vezes, agressividade da parte dos pais. Os pais não aplicam uma disciplina corretiva com amor. Os pais, quando pegam os filhos, eles podem até machucá-los, batendo com muita força, com muita fúria. E isto é um sinal de infestação demoníaca. Outro sinal é quando começa a estragar as coisas dentro de casa, principalmente os eletrônicos. Queima a máquina de lavar, depois queima a cafeteira, queima a televisão, queima o computador, dá problema mecânico no carro, manda arrumar, 2, 3 semanas depois quebra de novo. Você entra numa casa em que a infestação demoníaca já está avançada, você vai perceber muita sujeira na casa, você vai perceber a casa sempre com as cortinas fechadas, a casa escura, pouca iluminação, comida estragando na geladeira, comida estragando nos armários, um desleixo na vida da pessoa, das pessoas que ali vivem, cabelo despenteado, falta de vontade de tomar banho, se é o homem, a barba por fazer, aquela aparência abatida, se é na mulher é a mesma coisa, cabelo desgrenhado, ela não se arruma, o olho está no fundo. Isto são sintomas de infestação demoníaca. Indo para o lado mais grave, a pessoa começa a perder cabelos, tufos de cabelos. Se tiver animaizinhos também começam a perder pelos e algumas vezes ela vai encontrar o animalzinho de estimação, o gatinho, o cachorro, morto, porque os espíritos irão matá-los. Outro sinal de infestação demoníaca são móveis se movendo, cadeira que se move, porta dos armários de cozinha ou dos armários do quarto que se abrem sozinha, ou quando a pessoa está no quarto, escuta que na cozinha a porta abriu, fechou, bateu, barulhos de louça se movendo, estralos, passos que caminham dentro da casa. Quando a pessoa está deitada, por exemplo, ela ouve alguém se movimentando dentro da casa, principalmente se é de assoalho, estralos estranhos nas paredes, no forro. É muito comum que aconteça na geladeira, porque ali tem a energia, os espíritos se alimentam de energia. Num outro vídeo eu vou explicar do que os demônios se alimentam. Então, eles orbitam ao redor da geladeira, porque a geladeira, ao ligar, ela tem uma vibração energética que os alimenta. Então, uma casa que está com infestação demoníaca, você escuta estralos, estouros anormais na geladeira. É um sinal de infestação demoníaca. Outras vezes, até na televisão. Está assistindo ali o morador ou os moradores e de repente dá aquele estralo no equipamento da televisão. É um sinal de infestação demoníaca. Então, todos estes sinais, levando para o lado mais grave, as pessoas que ali residem vão adoecendo. Então, quando alguém percebe que há algum tipo de atividade espiritual numa casa, ela precisa buscar ajuda, procurar um pastor, uma igreja, um casal que trabalham com libertação, que acreditam nestas questões e que têm experiência, para que vão lá com ela e ajudem ela, orientando, orando, repreendendo, expulsando este mal, para que a pessoa possa ter uma vida normal, como é o esperado que nós venhamos ter. Geralmente, quando a atividade demoníaca ela é grave, acontece por 2 fatores, ou porque a casa já tinha espíritos, a família mudou para lá, e ali tinha espíritos, que podem entrar por vários fatores, eu vou explicar no outro vídeo por que demônios podem entrar numa casa, ou porque alguém fez uma feitiçaria para essa pessoa. A casa dela era normal, e de repente começou a acontecer todos estes sinais que eu falei aqui. Então alguém pode ter feito um trabalho de feitiçaria contra a vida destas pessoas. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido. Se você já teve ou está tendo alguma experiência
com algo que eu expliquei aqui, por gentileza, deixe nos comentários. Se você tiver uma pergunta, você pode fazer nos comentários também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.